Bem, nós estamos aqui, eu e a doutoranda Elisa Verde, para entrevistar o professor Fábio Contel, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o aceite do professor em nos ceder essa entrevista, né? E passar a palavra à Elisa, que vai fazer a pergunta da sua entrevista. Ok, Fábio? Professor, o que você gostaria de dizer sobre a sua experiência como orientador, pesquisador e professor do PPGH? Muito bem, obrigado, Elisa, pela pergunta. Obrigado a Fanny também pela, condução da entrevista. É uma alegria, uma honra estar aqui, também porque a gente, não sei se é muito indiscreto dizer isso, nós estamos na comissão de organização desse seminário de comemoração dos 50 anos do PPGH, então também por isso é uma satisfação. Eu vou pedir a licença para vocês para falar, é um pouco constrangedor falar de si próprio, né? Enfim, mas é o intuito da nossa conversa. Eu vou pedir licença para resgatar um pouco, uma parte breve do meu período na graduação, com quem tive aula também, com a Fanny, que está aqui, porque eu acho que isso foi muito importante na minha atividade, na minha formação como pesquisador e como professor, e depois falar da minha formação como geógrafo, e depois como atuante no PPGH, como é um pouco o teor da pergunta e o espírito, né, daquilo que a gente tinha pensado. Em relação à graduação, eu tive a sorte, eu tenho certeza que a Fanny há de concordar comigo, de ter tido aula com professores que foram professores dela também, como professor Queiroz, professor Manuel Seabra, professor Vicenzo Bocchicchio, professor Armando Correia da Silva, professor Milton Santos, professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, professor Armem Mamigonian. Havia uma geração, quando eu entrei na faculdade, em 1990, que estava em vias de se aposentar, e eu tive a sorte de ter tido aula com eles. Foi muito rico isso para mim. Para além, depois, tive aula também com a Fanny, com o Tonico, com a Amélia Damiani, com a Sandra Lencioni. Eu acho que me marcou bastante foi um privilégio de ter pegado esse final da trajetória de uma geração anterior que teve papel fundamental também no PPGH. Ainda na graduação, algo que nos marca até hoje, a vida nos laboratórios. Eu tive também alguma preocupação, ainda muito jovem. Eu entrei na geografia, eu tinha me esquecido, eu entrei com 16 anos, eu pulei uma série por ter tido acesso à alfabetização em casa um pouco cedo, então eu entrei muito novinho, só mais para o final da graduação que eu comecei a me dar conta da importância e da seriedade que a gente tem que ter no trato da pesquisa acadêmica, e os laboratórios foram fundamentais para isso. Lembro de ter participado de coisas menos sistematicamente no laboratório de climatologia, o professor Zé Roberto Tarifa, Fanny de se lembrar também dele, e o próprio Labur. Eu peguei aqui, Fanny, algumas anotações, eu não vou mostrar, mas eu tenho xerox do Produção do Espaço, do Lefebvre, e está anotado lá, segundo semestre de 1993, eu participei de um grupo de estudos da Amélia e da Odete Seabra. A gente leu, óbvio que eu não era alfabetizado em francês, eu lia com muita dificuldade, mas a gente leu Produção do Espaço, e depois eu comecei a ler o Subúrbio, do José de Souza Martins. É um exemplo dessa vida nos laboratórios extremamente rica e dessa pluralidade de visões de geografia que a gente sempre teve no departamento. Eu tentei me valer, ou enfim, usufruir dela o máximo possível. Então, a vida nos laboratórios foi muito importante também na graduação. Por fim, eu acabei fazendo, isso me marcou também, eu acabei fazendo o meu trabalho de graduação individual na geografia, que é a primeira pesquisa sistemática que a gente faz no departamento, para aqueles que lidam seriamente com o TGI, é uma experiência riquíssima, com o Antônio Carlos Robert Moraes, nosso querido Tunico, já, enfim, que nos deixou. Fui estudar os colonos ilustrados no século XIX. O Tunico já tinha essa trajetória na história do pensamento geográfico e na geografia histórica,
ele estava montando um grupo, dos quais vários deles viraram também professores universitários. Para lembrar dois aqui, que até hoje são meus amigos, o professor Manuel Fernandes, do nosso departamento, e a professora Silvia Lopes Raimundo, está hoje na Universidade Federal da Unifesp. Então, eu tomei um contato sistemático também com a história do pensamento geográfico e com a história da cultura no Brasil. O Tonico também ele tinha acabado de redigir, eu estava ainda debatendo as coisas que ele propôs no Ideologias Geográficas. Então, acho que lembrar o Tonico nessa fase de graduação é importante também, porque me marcou, até num sentido, não sei se institucional, mas eu formei uma rede de relação com colegas de outras universidades, alguns hoje são também docentes, que estudam história do pensamento geográfico. Até hoje eu tenho algum contato com esses colegas e tenho essa preocupação, também vou falar disso mais ao final, e tenho essa preocupação sistemática por dever de ofício, enfim, entender bem o que foi a geografia para propor coisas a partir também da crítica dessa tradição do nosso pensamento geográfico. Então, na graduação, eu tive contato sistemático com a pesquisa. Não sei se é muito óbvio dizer isso, mas eu destaco isso por causa da vida dos laboratórios, acho fundamental para fazer essa ligação entre a graduação e a pós-graduação. Os laboratórios são fundamentais para isso, e o TGI, que a gente tem também no nosso departamento como uma prática consolidada, essa pesquisa sistemática que todo aluno tem que fazer para se formar. Na pós-graduação, eu fiz meu mestrado com o professor Milton Santos, também para mim foi um privilégio incalculável. Fiquei 2 anos com uma bolsa do professor Milton Santos, era para quem privou do contato com ele, era extremamente rigoroso. Eu fiquei 2 anos com uma bolsa de aperfeiçoamento, a Fanny deve se lembrar dessa bolsa, eu acho que não existe mais, uma bolsa que era antes do aluna entrar no mestrado, havia essa bolsa, era uma espécie de pré-entrada na pós-graduação. Depois de 2 anos com essa bolsa, trabalhando com o professor Milton Santos, entrei no mestrado. Ele tinha, na época, ele era, enfim, esse intelectual que a gente sabe, muito rigoroso, tinha um projeto muito claro do que ele queria em relação ao... Ele já estava, num certo sentido, depois a gente veio a saber, né, uma fase final da vida dele, então, se tinha uma coisa que ele fazia muito bem, era usar bem o tempo dele. Ele tinha muito claro um projeto de pesquisa que envolvia os alunos dele. Eu fui estudar a geografia dos transportes. Ele estava muito preocupado em estudar o tráfego aéreo regional na época, que era algo que crescia, apesar da globalização. A ideia dele, como todo pensador dialético, apesar da globalização, enfim, desses movimentos que tendem a homogeneizar tudo, os voos regionais também cresciam. Então, a dinâmica regional crescia no mesmo ritmo, ou em ritmo semelhante ao das dinâmicas globais. Depois dessa bolsa de aperfeiçoamento, no mestrado, foi que eu comecei a estudar o tema que até hoje me move como tema principal de pesquisa, que é, grosso modo, o tema das finanças. Eu, no mestrado, estudei as finanças públicas no município de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Para ser muito sincero, Bauru foi escolhido porque o professor Milton Santos tinha ganhado o título de cidadão honorário da cidade, e a gente precisava do que na metodologia científica se chama de acesso ao universo social de análise. Então, ele conheceu o prefeito deve ter prometido para ele, na época, acesso aos balanços, foi muito bem recebido pelo secretário de Finanças, enfim. A ideia foi também, era uma espécie de mistura, se é que é possível dividir os campos da geografia, mas era uma espécie de mistura entre o estudo de geografia urbana e geografia regional. Eu procurei identificar as horizontalidades. Os dinheiros federais e estaduais vinham para o município de Bauru, mas isso repercutia em políticas de saúde, de educação, que criavam uma vida regional. A Coab de Bauru, que construía casas nas cidades, na região, enfim. Essa foi um pouco a tentativa
da pesquisa para entender, no fundo era para entender a vida regional de Bauru a partir dessas proposições. Isso foi perto do ano de 1998. O professor Milton Santos havia acabado de escrever, em 1996, o livro A Natureza do Espaço, então aquilo era tudo muito novidade para a gente mesmo, né? Também por causa da consistência filosófica de tudo que está escrito ali naquele livro, nunca foi de muito fácil trato enfim, até hoje é um livro que nos desafia, mas o mestrado foi um pouco isso, procurar entender essa vida regional de uma perspectiva renovada, a partir do município de Bauru. Nessa fase, eu insisto, né, o professor Milton Santos era um pesquisador extremamente rigoroso, muito, às vezes até duro no trato com os alunos, porque ele não tinha nenhuma tolerância para preguiça intelectual, descaso com o dinheiro público ou trabalho na academia, né? Ele não tinha nenhuma tolerância para isso, então ele era, às vezes, muito duro quando identificava algum desses tipos de prática, né, nas pessoas do convívio próximo dele. Então, foi muito importante, e também, eu não sei se é muito meio óbvio dizer isso, porque é algo que todos nós temos, mas também consolidou o meu gosto pela própria geografia. Eu fiz um esforço enorme também, que é um período que a gente tem para estudar sem outras preocupações. Mestrado e doutorado é um período da nossa vida acadêmica que hoje, depois que a gente vira docente, Fanny, a gente sabe que o tempo para estudo é paradoxal, mas é o que acontece, fica cada vez mais exíguo o tempo para a gente estudar, o que é um horror. Então, eu me lembro com carinho desse tempo também, porque eu tenho uma consciência de que eu aproveitei muito bem esse tempo do mestrado, de bolsista, para, vou usar uma expressão metafórica, fazer uma acumulação primitiva de leituras, que até hoje me ajuda muito. Enfim, isso eu tenho certeza que eu não difiro muito do que acontece com todos nós que hoje somos docentes, que já fazemos esse esforço de leitura desde muito cedo, né? Uma última coisa desse período do mestrado que eu queria destacar também, a importância de estarmos na FEFELESH. Foi um debate que nós tivemos também na comissão, até por lembrança da Fanny. É fundamental termos esse fácil trânsito, vamos dizer assim, pelo próprio arranjo institucional. É mais fácil fazer disciplinas, é mais fácil participar de seminários, é mais fácil organizar coisas em conjunto com as outras áreas das ciências humanas. E eu fui fazer disciplinas na FEFELESH, até fora da FEFELESH, na Faculdade de Economia e Administração, porque o meu tema era totalmente ligado à economia. Então, foi fundamental também ter saído um pouco da geografia. Eu vou voltar a falar disso. É um pouco paradoxal também, né, essa preocupação central com nossa área do conhecimento, mas nunca nos deixar isolar ou achar que a autonomia é absoluta. É sempre uma autonomia relativa, as áreas do conhecimento só crescem quando em diálogo com as outras. Isso também acho que é um ponto importante. Bom, no doutorado, o professor Milton Santos faleceu, fiz sob orientação de uma aluna que ele formou, que é a professora Maria Laura Silveira. Permaneci estudando os temas das finanças e não me lembro bem porque decidimos por estudar o sistema bancário brasileiro. Foi também, enfim, foi extremamente prazeroso e desafiador, porque nunca houve na geografia. Isso não deixa de ser também, no mínimo, instigante. Nunca houve na geografia um tratamento mais sistemático sobre o tema das finanças, preocupado com, enfim, essas manifestações vão chamar mais empíricas, o sistema bancário, as bolsas de valores, até porque na tradição da geografia, as finanças sempre foram, como é um fenômeno relativamente invisível,
não deixa marcas na paisagem como deixa na nossa geografia tradicional, que formou os nossos mestres, não é isso? A mineração, a agricultura, comércio, as indústrias deixam marcas na paisagem muito mais visíveis, né? As finanças não. Então, isso foi um desafio legal também, no tempo do doutorado. Tentei me valer da mesma forma, dos clássicos da geografia. O Jean Labasse era o grande autor da geografia francesa, mas o livro mais recente dele era de 1976. O clássico dele era de 1955. Então, foi tentar atualizar isso e fazer uma análise sólida do sistema bancário brasileiro, foi o que a gente tentou fazer no doutorado, sobre a orientação da Maria Laura Silveira. O que foi importante nessa época também, o estágio que eu fiz no exterior. Eu tive também a sorte de ter tido contato com um geógrafo alemão bastante importante, que é o Benno Verlin, um dos principais geógrafos até hoje na Alemanha. Estuda, grosso modo, ele faz uma junção da teoria da geografia com a teoria da ação ou com a sociologia. Muito generosamente me recebeu de 2005 para 2006. Acho que isso foi importante também porque minha formação sempre foi muito endógena, sempre foi muito dentro, né, do nosso departamento, do nosso programa. Então isso me possibilitou, óbvio, conhecer uma instituição diferente na Europa, uma instituição tradicional, que tinha nesse departamento de geografia social um colega, um professor extremamente importante. Então acho que isso foi bastante importante para mim também. Comecei minha docência no ensino superior nesse período, isso foi fundamental. Também não tem relação direta com a FEFELESH, mas vai ter relação direta com a minha ação como docente. Eu dei aula por 6 anos numa instituição privada, uma boa instituição privada, e o mais, não deixa de ser, um certo sentido, engraçado, eu tinha poucas aulas de geografia, porque era uma escola de administração, então a geografia tinha uma parcela muito restrita da grade curricular, e eu dei aula, grosso modo, eu dei aulas de metodologia científica. Isso, paradoxalmente ou não, acabou me ajudando hoje no processo de orientação. Tudo que eu estudei nessa época para dar aulas sobre metodologia, hoje me ajuda muito a tentar orientar os trabalhos de iniciação, mestrado e doutorado que hoje eu tenho sob minha responsabilidade. Por fim, também, até um pouco surpresa, no certo sentido, mas foi também muito honroso ter sido, em 2007, o doutorado foi escolhido na Ampeg de 2007, em Niterói, foi escolhido como a melhor tese do ano. Isso nos deixou, obviamente, muito felizes e, com certeza, isso, enfim, me estimulou ainda mais a seguir prosseguindo nessa trajetória. Por fim, antes de falar, uma última coisa que seria da formação, o pós-doutorado, que aí já como docente, desde em 2008 entrei como docente do Departamento de Geografia, já em 2009 eu pedi o credenciamento no programa de pós-graduação, PPGH, oriento mestrados e doutorados, primeiro mestrados, não é isso, como também sempre foi o ritual no PPGH, para se credenciar um orientador de doutorado, a gente deve orientar um mestrado, né, conseguir, não vou lembrar exatamente o ano que eu comecei a orientar doutorados, mas foi fundamental toda essa trajetória anterior, desde a graduação, e também na pós-graduação, esses elementos mais centrais que eu destaquei, para hoje ter essa atuação, não só na docência do ensino da graduação, com certeza essa formação toda é a base, também para o ensino da graduação, mas para tentar também orientar os alunos da pós-graduação. Eu acho um último dado sobre a formação, mas já como docente, foi ter feito o pós-doutorado também, mais recente, agora em 2017, 2018. Eu segui
trabalhando com o tema, também grosseiramente falando, o tema das finanças. Hoje é um conceito que é até um pouco uma moda, mas acho que tem uma ontologia, que é o conceito de financeirização. Muita coisa dá para ser explicada por essa palavrinha, apesar das modas que existem por trás dela. Nesse contexto, eu também, por frequentar seminários, também seminários não só no contexto da nossa geografia, mas seminários internacionais, conheci e consegui articular um pós-doutorado na Universidade de Oxford com ele é relativamente jovem, enfim, tem perto da minha idade, é professor na Universidade de Oxford, e é um dos principais estudiosos do tema das finanças na geografia. Hoje, esse ano passado na Inglaterra, foi fundamental, eu lembro isso também por algo que eu já mencionei, é um horror dizer isso, mas foi um ano que eu parei, que eu pude estudar, fora das atividades de graduação, fora de atividades de reuniões, de comissões, ou conselho, ou CCP, foi fundamental para, enfim, me atualizar na bibliografia e conseguir redigir, ao final desse processo, conseguir redigir um livro também, até como uma forma de fazer frente às exigências das agências que ajudaram nesse séjour, nessa estadia. Então, e foi além de estudar, outra instituição internacional de prestígio, outro grupo de colegas que eu conheci, que eu estou seguro de que me ajudaram e me ajudam muito hoje na minha prática docente, na minha prática como orientador. Feitas essas considerações sobre a minha formação, eu listei algumas coisas de preocupações, vamos dizer, se não filosóficas, mas preocupações de fundo que eu tenho até hoje, que eu acho que me ajudam a tentar fazer, enfim, uma geografia séria, crítica, compromissada com os tempos do presente, com os problemas do tempo presente, e que eu aprendi também ao longo desses fóruns todos, ou desses professores todos que eu tive a sorte de ter na minha trajetória. Então, talvez a primeira delas, a aversão à especialização, eu queria insistir nesse ponto. A minha geografia é o nosso campo fundamental, nós temos uma tradição discursiva, nós temos um rol de conceitos e categorias que são próprios, mas é fundamental manter sempre vivo, ativo, sólido o diálogo com as outras áreas do conhecimento. Na filosofia, sobretudo a filosofia marxista, que é a filosofia que me formou, a categoria totalidade, acho que é o grande antídoto para a especialização, não é isso? A síntese das múltiplas determinações, todo fenômeno tem diferentes causas. A geografia, os fatores geográficos são uma dessas causas, né? Então, a aversão à especialização, acho que é um dado fundamental que eu suponho que eu tenho aprendido ao longo dessa trajetória toda. A importância do trabalho empírico, ainda que a reflexão teórica, óbvio, é a base de tudo que nós fazemos e que nós, sobretudo numa instituição como a universidade, que é o locus da produção do conhecimento, mas pelo menos pesquisadores que eu estou, enfim, no meio da minha trajetória, vamos dizer, o novo, a novidade, a originalidade, isso é algo também que eu prezo, sem a amarração teórico-empírica, é muito difícil você chegar em uma novidade que seja efetivamente sólida, que seja importante não só para a geografia, mas para os outros campos do conhecimento, esse tratamento sérico da realidade empírica, que depende, em grande parte, de algo que nós temos muito caro na geografia, que são os trabalhos de campo, depende muito da observação, talvez a mais empírica
a mais empírica dos procedimentos de pesquisa, seja a observação que a gente consegue, principalmente nos trabalhos de campo, mas também a mensuração através da chamada observação indireta, enfim, anuários, estatísticas. Acho que isso é bastante importante. Algo também que o departamento me proporcionou, o trabalho que o professor Milton Santos me proporcionou ou me estimulou a leitura crítica dos nossos clássicos. É fundamental nós sabermos, enfim, o que foi dito, o que pode ainda, o que viceja, não é isso? Ou o que tem de ser contrastado ou contrarrestado em função da mudança. O processo histórico é implacável, não é? Com os conceitos, é implacável, mas, ao mesmo tempo, é fundamental partir, sobretudo, de uma perspectiva crítica desses autores que nos antecederam para construir o novo, tentar construir o novo, tentar construir a novidade. Disso deriva também, acho que um último comentário que eu faria, a riqueza da nossa, que eu acho que é o que dá identidade para o nosso campo de conhecimento, que são as nossas categorias, os nossos conceitos. É um pouco redundante, mas eu vou tentar melhorar esse entendimento que eu tenho. É fundamental essas palavrinhas que povoam a nossa tradição discursiva, que são poucas, no fundo. Eu vou pedir licença para deixar registrado aqui, espaço geográfico, região, lugar, meio, paisagem, fronteira, talvez área ou zona, menos consensualmente, mas essas 6 ou 7 palavrinhas, que são, eu suponho que sejam categorias centrais da geografia, se a gente fizer um estudo, como eu tenho essa preocupação, eu já mencionei de levar a sério a história do pensamento geográfico também, essas 6 ou 7 palavrinhas, elas formam o eixo central da tradição discursiva da geografia. Os autores, eles, geralmente, o que os autores fazem, os grandes autores fazem, pegam essas categorias, analisam o tempo presente, os principais problemas do tempo presente que eles estão vivenciando, e transformam essas categorias em conceitos, povoando ou enxertando o tempo histórico presente na categoria, fazendo-a se transformar em conceito. Um pouco, acho que é isso também, enfim, não estou dizendo novidade nenhuma, isso é possível de ver todos esses professores que eu convivi, em maior ou menor dimensão, fizeram e fazem isso. Eu acho que talvez esse seja um dos nossos grandes trabalhos como pesquisadores na geografia, enfim, professores e pesquisadores, ter uma noção sólida do que foi dito e dialetizar, atualizar, problematizar, para tornar essas categorias conceitos que nos ajudem a tornar o mundo inteligível, né? E, obviamente, buscar quem também tem uma formação marxista, ter uma perspectiva de transformação estrutural do mundo, né? No fundo, é isso que a gente dá, é isso que a gente busca também modestamente, através do nosso campo. Acho que é isso que, no fundo, a gente busca também. Vou te pedir ainda mais 2 ou 3 minutinhos para você falar sobre o seu trabalho de orientar e formar os alunos com toda essa sua bagagem, né, com toda essa sua formação, com toda a sua trajetória dessa formação. Acho que há alguns minutinhos, eu acho que você poderia nos brindar com essa reflexão. Imagina, é algo que nós somos
naturalmente convidados a fazer, não é isso? Como pesquisadores, nós temos as nossas pesquisas, digamos, que nós fazemos de próprio punho, mas é fundamental também com a orientação dos alunos, que geralmente nos procuram por ter empatia com o tema ou por alguma coisa dessa trajetória que a gente construiu. Então, eu faço também, além da docência, a orientação com muito prazer, também porque são sempre temas que estão coadunados com as nossas preocupações mais filosóficas ou até existenciais, não é isso, das quais eu citei algumas aqui, de transformação do mundo, enfim, entendimento do mundo através da geografia para a sua transformação. Tenho a preocupação em ser o mais amplo possível no recebimento dos alunos. Acho que eu sei que a Fanny também tem essa preocupação há muito tempo, né? Não ficar também, a gente, às vezes, até porque os nossos alunos têm também uma formação que nós somos responsáveis, a gente naturalmente tem um viés que pode nos influenciar nas escolhas, mas eu tenho essa preocupação de sempre ser o mais amplo possível no recebimento dos alunos. Os temas passam pelas coisas das finanças, mas não só, também insisto, né? Isso eu tenho como uma preocupação muito séria. É um pouco paradoxal, óbvio que a gente acaba se especializando, tem um campo de conhecimento que a gente faz a revisão bibliográfica, busca dados empíricos, a gente, num certo sentido, se especializa, mas procuro orientar também alunos de mestrado, de doutorado em outros temas, mas a minha trajetória é um pouco breve nisso também. Então, formei, não vou lembrar os números agora também, eu formei um doutorando, formei um doutor, mas acho que enfim, mais de 10 mestres, mas é fundamental esse diálogo com os alunos e os cursos na pós-graduação. Acho que essa é outra coisa fundamental, Fanny, que você sabe melhor que eu. Qualquer curso, na graduação e na pós-graduação, a gente trabalha com a mesma seriedade, óbvio, mas o nível de abstração que a gente pode chegar, a cobrança de leituras que a gente pode exigir, obviamente, na pós-graduação isso é mais denso, isso é mais sólido. Então, isso é uma forma também de nós mesmos montar cursos de pós-graduação, que a gente nunca, ou procura nunca montar um curso igual ao curso do ano anterior, é uma maneira fundamental também de atualização bibliográfica. Eu acho que a única forma, dentro dessa loucura de tarefas institucionais, burocráticas, no pior sentido da palavra, ou no sentido menos pior da palavra, ministrar curso de pós-graduação e fazer o esforço para tornar o curso atualizado, preocupado com a conjuntura, é uma forma de também nos obrigar um pouco enfim, a seguir realizando pesquisa sistemática. Mas acho que é isso, Fanny, minha trajetória como orientador também é menos, ainda é breve, espero, enfim. É breve, mas é importante. A gente sempre fica constrangido em falar sobre a gente, né? Mas acontece que a história do PPGH é uma história que se faz na prática, no entrelaçamento de todas essas histórias, de todos os professores. Eu acho que é isso que a gente está buscando nessa série de entrevistas que a gente está realizando, numa comissão que você também faz parte, a Elisa faz parte, eu, né, nós três somos parte dessa comissão. É um trabalho de recolher, né, essas histórias que fazem parte, né, que compõem uma história universal. Eu agradeço, Fábio, foi bom te ouvir, foi bem legal. Uma honra, Fanny. Obrigado a você, a Elisa. Sigamos. O PPGH tem uma história muito rica, né? Espero que a gente consiga valorizar todos esses eventos, professores, seminários que a gente teve a oportunidade de ou participar ou, às vezes, organizar também, né? É uma alegria também para mim. Obrigado. Obrigada, Fábio. Vou compartilhar com você essa história.